Pode pôr ali perto do Fofão, que acho que vai combinar, Você né? tá ligado? O Fofão é da nossa época, hein? Opa, é da... Você tá ligado? Pô, claro que eu tô ligado. Que tem O quê? sabe da lenda dele? Sei da A gente lenda. abriu ele. E aí? tem realmente o punhal. É de plástico, mas tem um punhal, cara. Ô, louco. Você quer ver? Você tá falando com a autoridade do Fofão. Eu sei, mas você quer ver? Não, mas isso Você eu não- nunca abriu? Isso eu nunca abri, não. Nunca abri. Deixa eu ver. Mano. É assustador. Mas alguém colocou ou já veio assim? Vem assim. Vem assim. A gente abriu durante um programa aqui, porque a gente tava na dúvida. Deixa eu ver. Ele tá até Ah, ele remendado já aqui. tá remendadão. Olha Ixi, lá. vai vazar tudo aqui, mas dá pra ver, quer ver? Ó, dá pra ver aí, mandíbula? Meu Deus Cara, do céu. Pra que isso? Me fala. Pra que uma daga dessa? Ah, é pro sustentar a cabeça. Precisava ser nesse formato? Dá pra ver aí? Não é assustador? É assustador. Eu não sabia disso, não. Não, achei eu que era- tinha achei que ouvido fosse lenda, eu também achei que era lenda. E teve um programa aqui que vieram os caça-fantasma. Conta aí a história, mandíbula. É, o pessoal que tá assistindo jura de pé junto que viu o Fofão se mexer a perna, assim, balançar a perna durante algumas... caramba. Os caras mesmo? mandaram um trecho. E, cara, tem ar-condicionado aqui. Mas eu duvido que o ar-condicionado é capaz de mexer a perna do Fofão, porque a única explicação seria o ar-condicionado. Sim. Mas, cara, é assustador, velho. Eu até arrepio de. Né? Ô, Os caras são caça-fantasma, KBC. Aliás, assistam esse episódio, vocês não viram. E a gente falando umas paradas muito estranhas sobre. Não sei se você acredita nessas coisas. Sim. Eu tenho um maior cagaço. Sim. Aí eles falando de uns espíritos que eles foram, que eles vai com aqueles. Eles trouxeram um equipamento pra medir. Ah. E eles começam a medir aqui. E eu falei, não faz isso, porque eu vou. Vocês vão embora, eu vou continuar trabalhando aqui. Se tiver espírito ou alguma coisa, eu não quero saber. Aí eles medem, falam que tem umas coisas estranhas. E nessa hora, a câmera tá em mim. E falaram que a perna do Fofão levemente se mexe, cara. E mostraram o vídeo. Mano, e pra fazer esse programa depois? Ó, mas eu confesso então que vocês são corajosos. É. Porque ele tá ali ainda, pô. É isso que eu já trouxe um pastor depois. Ah, entendi. Né? Quantos pastores? Todo pastor que vem aqui, eu peço. Foi o Mastral que rezou aqui pra gente? O Rodrigo Silva. Ele veio aqui, eu falei, cara, dá uma limpada aqui pra mim. limpada na energia. Mas o Fofão era. Eu não lembro que programa que era. Era balão mágico. Era no Balão Mágico? Isso. Não. Isso, exato. Balão mágico. Porque esse cara fazia um monte de personagem, lembra? Sim, e eu vou te contar. O Orival Pessini faleceu. Que Deus Nossa, o tenha. talentoso demais. Talentosíssimo. Ele fazia as máscaras, não é? Ele fazia as máscaras e aí ele era um cara assim sensacional, Vilela. A energia dele completamente diferente dessa coisa assustadora aí. Total. Era um cara muito, muito querido. Aí criou vários personagens. Tinha que ele desceu icônicos. numa velocidade. Tinha o planeta dos macacos, O planeta lembra? dos Ele macacos, fazia as isso. máscaras de macaco. Exatamente. Aí fez o Patropi, né? Patropi, que é famoso pra caramba. Pô, Escolinha, talvez? Ele da fez- escolinha, também participou da escolinha. E o Fofão pegou esse universo infantil, porque ele criou esse personagem justamente para o programa do Balão Mágico. Ele criou pro programa. Não existia já. Eu não me lembro se já existia e ele trouxe para o programa ou se ele criou para o programa. Eu Porque não a lembro. primeira aparição, acho que na televisão do Fofão, foi no Balão Mágico. E ele fazia o quê lá? Putz, eu não lembro. Ele fazia participação? Ele era quadro ou ele ficava lá no palco interagindo? Ele era um dos personagens do programa, Tipo né? o Louro José da Ana Maria Braga. Sim, Qual né? foi, então, a formação? Saiu gente, você entrou ou Não. foi acumulando? Foi até uma história interessante, porque o grupo já tinha feito um enorme sucesso, inclusive musical, né? Porque no segundo disco, o Balão Mágico gravou o Super Fantástico. Né? Foi no Fantástico, e eu não estava ainda. Caramba, que é o maior É sucesso. um dos maiores sucessos do Balão. Aí Que é com quem essa música, quem participa? o Djavan. Djavan. Até brinco no show, fala assim, ó, se você apostava as calças que eu tava lá, você perdeu, a não ser que Eu tu também- apostaria dinheiro que Exato. você cantava essa música. Apostaria dinheiro, cara. Você ia perder. Ia perder. Ia perder dinheiro. Aí eu falo, a não ser que você esteja me confundindo com o Djavan, mas eu era bem mais novo que o Djavan, né? Sou bem mais novo que o Djavan. E aí, assim, eu entrei no terceiro disco. Na verdade, a gravadora do Balão Mágico, que na época era a CBS, que hoje é a Sony, junto com a Globo, eles já estavam querendo abrir um concurso para trazer mais uma criança, né? Porque eram três, era a Simoninha, o Mike e o Toby, e eles iam fazer um concurso nacional
para descobrir mais uma criança para Eu deixar. sou o Mike. É isso, Eu exatamente. sou. É verdade, cara. Aí, na verdade, assim, coincidiu porque eu gravei uma música com meu pai, né, com Jair Rodrigues. Gravei uma música italiana chamada Io e Te para fazer participação no Festival de Sanremo de 82. Cara, que legal. Que era uma música, chama Io e Te, não é por conta do ET, é porque Io e Te em italiano é eu e você, né? É Eu e o ET. Ou outro efeito Mandela. Não, ele gravou uma música em homenagem ao ET, Ih, cara. mas um monte de gente fala, eu gosto daquela sua música do ET. Aí a gente fez essa participação no Festival de Sanremo, e aí, logo na sequência, fizemos um clipe para o Fantástico. E aí, quando a gravadora me viu com meu pai, eles falaram, provavelmente já deve estar com a gravadora do pai dele, que era a Universal, né, na época, a Philips. Aí, não sei o quê. Aí, entraram em contato, viram que eu estava sem gravadora e acabaram me chamando. Porque a da Globo era outra gravadora, né? Era som, tinha som livre, a RGE, mas assim, o balão não é. O balão não era da Sony, né? O balão tá. era da Sony. Mas tinha essa parceria aí com a Globo. E aí me convidaram. Aí nem fizeram esse concurso que eles estavam querendo fazer, porque aí já encontraram. Aí eu gravei o terceiro disco, o terceiro, o quarto e o quinto. Caramba, foram 5 discos, então? Foram 5 discos e eu participei durou dos 3. Quanto tempo o Balão Mágico? Do começo até o final? Cara, eu acho assim, deve ter começado em 80 ou 81 e foi até 87, se eu não me engano. Você tinha quantos anos quando você entrou? Quando eu entrei, acho que eu tinha uns 8. E era a idade mesmo das crianças? Era mais ou menos isso? Logo que eu entrei, o Toby saiu, né? Então o Toby já estava... Quando eu entrei, eu tinha uns 8, 9, o Toby já estava com uns 14, já estava... já estava... Aí ele saiu, né? No quarto disco entrou um garoto chamado Ricardinho no lugar do Toby. Mas eu, quando acabou o balão, eu também tinha aí uns 12, 13 anos, em 87. Caramba, fez muito sucesso, né, cara, esse programa. Muita gente lembra até hoje. Total. Né? Porque no Balão Mágico, teve várias fases. Eu entrei, por exemplo, no terceiro disco do Balão, não entrei desde o começo. Não estava desde o começo. Caramba, na minha cabeça você sempre foi, olha que louco. Tá vendo? A minha filha ontem estava me mostrando um negócio que rola aí no TikTok, que é o tal do, acho que é efeito Mandela. Sabe o que é isso, né? Que é aquela coisa que você tem certeza e nunca aconteceu. Então, esse é efeito Mandela. Esse é o meu efeito Mandela. Sabia disso, o Max? Que tem esse efeito Mandela. Uma clássica qualquer que o pessoal fala. Chama Mandela por causa do Mandela, que todo mundo achava que... Acharam que ele tinha morrido na prisão, tinha dado um verdade, do Nelson Mandela, né? Do Nelson Mandela. E na verdade ele não tinha morrido na época. O do Star Wars também tem. Star Wars você sabe, né? O efeito Mandela. Tem alguns do Star Wars, né? Luke, eu sou seu pai. Isso. Ele nunca falou essa frase, Luke, eu sou seu pai. Não é? Sabia disso? Ou era outra que você estava falando? Não, é essa mesmo, é essa mesmo. E o... eu nunca lembro. O C3PO. O C3PO também todo mundo acha que ele é totalmente dourado e tem uma perna dele que é prateada. Você tá brincando? Então, esse foi um efeito Mandela também que eu vi. Não, ele é totalmente dourado. Essa aí eu não manjava. Caramba! Essa aí minha filha me mostrou ontem. Dá uma olhada depois, vê se essa informação... Vê se Cara, na minha cabeça... Nossa. Não, o douradão, o alto, ele é o C3PO. C3PO. Isso. Caramba. Então, porque o outro é o R2D2. Exatamente. Então, o C3PO mostraram esse efeito Mandela, que todo mundo acha que ele é todo dourado e tem uma perna dele que é prateada. Mas é isso, cara. É uma coisa que é repetida e a galera aceita que é verdade. Por exemplo, Luke, eu sou seu pai. Todo mundo fala, não, tem essa frase. E na verdade não é. Depois eu fui ver... Ele fala que eu sou seu pai, mas não é Luke, eu sou seu pai. Isso, assim. É alguma coisa diferente. Cara. E o meu efeito Mandela é esse, de todo mundo achar que eu tô... Todo mundo não, mas quem lembra de você. Lembra desde o começo. E eu entrei depois. O Mike, ele tinha uma ligação... Ele também foi convidado para o Balão Mágico por uma ligação também que ele teve com a TV. Porque o Mike é filho do Ronald Biggs. Né? O Ronald Biggs, ele faleceu... também há pouco tempo, mas o Ronald Biggs, ele ficou marcado, né? Marcou
como sendo um dos participantes do assalto ao trem Ao pagador. trem, cara, famoso pra caramba. E ele Isso. veio pra cá, né? Lá na Inglaterra. É. E aí, a história dele, cara, Que dá um doido, cara. filme incrível. Não fizeram ainda um filme? Porque é uma história É maravilhosa uma mesmo. história maravilhosa. Inclusive, é a história do Mike, porque o Mike... o fato do Ronald ter vindo para o Brasil meio que fugitivo, Pra não ser preso lá. para não ser preso, e acabou se relacionando com uma pessoa aqui no Brasil, e teve um filho com essa mulher, que é o Mike, né? E isso acabou permitindo que ele ficasse no Brasil. E a história é incrível. E o Ronald também era cara, o que eu lembro dele, Você assim, conheceu, uma pessoa, então? conheci, era uma pessoa encantadora, né, e tal. Não fazendo nenhum tipo de julgamento, mas assim, e o Mike teve uma situação que o Ronald foi sequestrado no Rio de Janeiro. Eu acho que com a intenção, se eu não me engano, com a intenção de que ele pudesse ir para um outro país para poder ser deportado para Caramba. a Inglaterra, para poder ser preso, né? Porque isso foi uma mancha na história da Scotland Yard. E aí o Mike foi para a TV para pedir para devolverem o pai dele. E como ele era uma criança também, ele era um moleque muito carismático, acabou que deu tudo, né? O pai foi devolvido. Eu não sei em quais circunstâncias e tal, não me lembro. Mas o pai foi devolvido e o Mike foi chamado para participar do Balão Mágico. Caramba, que história É uma maravilhosa, história cara. maravilhosa. Dá um filme É, incrível. Bicho. Que doido. É um puta filme. Então, mas você... Porque ele faleceu em 2014. 2014. É um E- pouco antes da Copa. Não viu o 7-1, hein? Não viu? Não viu, olha aqui. Foi um pouco antes. A Copa foi em junho. Foi em junho, julho, e ele faleceu em maio. Caramba. Né? Mas não teve esse desprazer de ver o 7-1, né? É verdade. Aquele sorriso no rosto era assim em casa também ou era... Direto. Cara, Vilela, cara, posso falar com toda sinceridade. Acho que se eu vi o meu pai mal-humorado mais do que 10 vezes na vida, foi muito, assim, mal-humorado, sabe? De Sei, você acordar e o cara tá mal-humorado por nada. Claro que ele tinha os problemas dele, mas assim, quase sempre acordava assoviando ou cantando. cara, que maravilha isso, cara. Às vezes você falava assim, como é que esse cara consegue fazer isso, bicho? Dá até raiva, né? Como ele tá tão feliz, cara? Sabe aquela pessoa que fala, bom dia, você fala, cara, que tu acordar. Então, aquela imagem que a gente tinha dele realmente Ele era impressionante, cara. Cara, eu lembro foto ou vídeo dele, sorrisão no rosto. É a imagem que fica, né? Que louco. Tanto que quando ele faleceu, cara, é um negócio assim incrível. Naquele dia ali do falecimento dele, foi 8 de maio de 2014, foi um processo cansativo emocionalmente e fisicamente, né? Porque, velório, enterro e não sei o quê. Quando chegou umas 3 horas da manhã do velório, eu e minha irmã, a gente falou, cara, precisamos levar a mamãe para casa para dar uma descansada, né? Senão ela vai pirar. Aí levei ela para minha casa para ela dar uma descansada. Quando cheguei em casa, tive a vontade de fazer uma música para ele. E a única coisa que eu conseguia lembrar assim para marcar essa minha comunicação musical com ele foi o sorriso. Aí fiz uma música chamada O Sorriso. Você tá brincando? Que lancei aí, acho que tem uns 3 anos. E de cinema, você tem vontade de fazer alguma coisa, de dirigir, de fazer uma série, documentário sobre seu pai? Tem alguma coisa já? Então, documentário, quem lançou um documentário muito legal sobre a vida do meu pai foi o Rubens Revald. Ele lançou um documentário agora, chamado Deixa que Diga. E onde acha isso? Ele está participando de um circuito de festivais, né? Que por conta da pandemia também ficou muito limitado, alguns festivais só online e tal. Eu acho que ele vai começar a distribuir esse documentário para streaming daqui a pouco. Com certeza vai para streaming, certeza. Sim. E é muito legal. Eu, inclusive, além de dar meus depoimentos lá, né, sobre meu pai, o Rubens me chamou para fazer o meu pai. Então tem cenas tem tipo cenas ficcionais, né? Caramba! Mas você teve que mudar cabelo, fazer alguma coisa? Não, na verdade a intenção dele foi até muito legal. Ele não me fez assim, ele não quis me fazer ficar parecido fisicamente. Não quis fazer maquiagem nem nada. Ele só
ele falou assim, cara, seria legal as pessoas enxergarem o Jairzinho, mas vendo o seu pai. Tá. Então, eu acabei pegando o gestual do meu pai, até um pouco o jeito como ele falava e tal, e tive que fazer um treinamento e tudo, mas foi uma experiência, cara, foi uma experiência interessante, porque no documentário ele aproveitou alguns trechos, né, dessa minha interpretação de Jair Rodrigues, Sei. mas eu acabei gravando a história toda, eu contando a história como se fosse ele, eu contando a história como se Em fosse primeira ele. pessoa? Isso, em primeira Que legal, pessoa. cara. Eu fiz isso, eu tava lá. Mas ele obviamente editou alguns trechos, né? Claro. Mas foi difícil, mano, porque assim, meu pai, mesmo ele deixando um legado de alegria, e eu assim, é raro eu pensar nele com tristeza, não penso nele com tristeza. Sério? Que Sempre legal, tem uma cara. lembrança dele muito positiva, então as pessoas às vezes falam, é difícil você falar do seu pai, falam de jeito nenhum. Eu sempre tenho uma lembrança muito positiva dele e tal. Agora, fazendo ele, aconteceu um negócio interessante, que foi, assim, uma das últimas cenas, que nem entrou no documentário, mas uma das últimas cenas sou eu falando como se eu estivesse me despedindo, como ele, né? Eu falando assim, ó, agora acabou a história porque eu morri. Caramba. Então, era mais ou menos isso. Sim. E eu lembro que nessa situação, a gente estava lá no estúdio e eu fazendo essa cena. E era uma cena, para mim, emocionalmente Claro. difícil, né? Porque eu estava falando ali como se eu fosse meu pai indo embora. Indo embora. E aí eu lembro que, pô, fizemos a primeira vez, aí, valeu. Não, pintou uma moto aqui no áudio, pô, uma moto que passou na rua, vai ter que refazer. Aí, pô, vamos refazer. Cara. Aí, refazendo, não sei o quê. Aí, piscou uma luz. Pô, vamos de novo. Aí eu falando, puta desgraça. É um negócio intenso e eu vou ter que fazer pela terceira Exato. vez. Aí, pô, passou um avião. Aí eu cheguei e falei assim, cara, olha só, eu tô a ponto de ter um breakdown aqui, entendeu? De ter um piripaque. Acho melhor a gente fazer logo a última vez e tal. Valeu. E aí eu percebi, Vilela, assim, né? Já sei isso, porque sou casado com atriz, já fiz cinema, mas assim, ó, o trabalho do ator também, bicho, é um Nossa, negócio cara. complicado. É intenso, cara. É intenso. Porque o ator tem que buscar na bagagem dele alguma coisa que Exato. conecte com aquela Exato. emoção. No seu caso era muito fácil porque Sim, era sim. a sua vida. Isso. Agora um ator não, ele tem que... Exato. O personagem está sentindo uma morte de alguém, ele tem que buscar alguma vez que ele Isso. sentiu... Cara, é muito complicado. É E complicado. reviver isso, né? Exatamente. As pessoas acham que é fácil, não é fácil Não não. é fácil, bicho. não. É E complicado. você acompanha o trampo da sua mulher, né? Opa. Mas você, o que você lembra de criança da carreira? Porque aquelas parcerias com a Elise e tal, a Elise faleceu, você A Elis faleceu, você era moleque, né? tinha 7 anos de idade, né? Em 82, se eu não me engano, ela faleceu, não sei se foi em janeiro. Os festivais eram década de 70 ou 80? Não, Aqueles famosos. A época de ouro mesmo dos festivais começou em 60, né? Ah, Década é? de 60, né? Cara, Tanto que o meu pai, aquele festival que ele ganhou com Disparada, junto com o Chico Buarque e a Nara Leão interpretando a banda, foi em 66. Tá. E isso marcou a carreira dele, né? Enfim, Foi uma mudança de chave na carreira dele. foi um marco na carreira dele, em 66. E aí, acho que assim, foi até mais ou menos... Foi mudando o formato, mas até o começo da década de 70 ainda era um formato muito interessante, né? O dos festivais. Depois esfriou e aí acabou não acontecendo mais. Mas aquela época foi uma época muito gloriosa da cultura brasileira. Total, né? Não só da música. Efervescendo o negócio. Quem participou daquilo deve ser uma coisa muito marcante, né? Demais. Desse movimento. E o Jairzão teve... Não aconteceu depois de novo. A Globo tentou refazer os festivais, mas era outra coisa. Era uma coisa que parecia mais comercial. Não sei, Isso. acho que não teve aquele impacto, né? Porque era ditadura, né? Era outra... Era um outro contexto. Era outro né? contexto. Era uma coisa meio libertária, né? Uma coisa meio... exatamente. Será que... E também essa... Acho que, por exemplo, você pegar hoje aí o The Voice, né? O The Voice Brasil, tem um pouco dessa coisa, mas não é... Acho que não chega nem perto do que os festivais... Do que representava, né? Exatamente.
Então, e meu pai teve essa participação importante, né, nessa fase aí. Isso Total. é muito legal. Ele deixou mais de 55 discos, né? 55 discos? Mais de 55 discos gravados. Caramba. A carreira, quanto tempo ele teve de carreira de Cara, música? ele começou também cedo, né? 19, 20 anos já estava cantando na noite em São Carlos. Começou a carreira dele em Ah, São é? Carlos, no interior de São Paulo. Cantando em barzinho, essas Cantando coisas? em barzinho. Começou num restaurante chamado Bambu, lá em São Carlos. Pô. E, cara, aí foi até os 75 anos de idade, né? Pô, um dia antes dele falecer, ele fez um show Ele tava incrível. trabalhando até o final da vida, Até o final igual. da vida e super bem, com aquela energia. Então, aquele isso que eu sorriso. falo, ele tinha uma energia, cara, que é absurdo.